Boa noite, boa noite. Geisa de Abreu, boa noite. Kelma Lisboa, boa noite, seja bem-vinda. Hamilton Júnior, meu irmão. Estela Araújo, Eurilanda Magalhães, Felipe Cordeiro, Edmilson de Paula, Marivalda Carvalho, boa noite. Emanuela Coelho, Adriana Ribeiro, minha querida amiga, boa noite. Vamos iniciar mais uma reflexão, mais uma live do Evangelho aqui no Grupo Espírita Paulo Estevão. Sejam muito bem-vindos todos. É uma grande satisfação, uma grande alegria poder construir com vocês várias reflexões, vários entendimentos. Luiz Fernando, meu querido, muitíssimo obrigado por tudo, viu? Beijo no teu coração. Débora Távora, a Célia Medeiros, o Jaime Lessa está entrando, outro irmão querido que eu tenho um carinho especial. Boa noite, Erilanda. Boa noite, Otávio Batista. Esperar mais amigos, irmãos entrarem para a gente dar início à nossa reflexão, que fala sobre doçura, sobre afabilidade, amabilidade. Nosso evangelho hoje está muito especial. Como sempre, o evangelho do Cristo traz aquilo que nos toca, aquilo que nos é necessário nos momentos mais diversos da nossa vida. Francinildes Menezes, Patrícia, querida amiga, João Neto, boa noite, saúde e paz, Patrícia, para você também. Paulo Henrique, Rafael, gente boa. A Mary Monteiro, Silvia Costa, enfim. Queridos, boa noite a todos. Inicialmente aqui eu vou fazer alguns avisos, vou dar alguns avisos. Os avisos que normalmente antecedem a sexta-feira de palestra. Como sempre, o Grupo Espírita Paulo Estevão, todas as sextas-feiras, traz uma excelente palestra. E amanhã nós teremos uma palestra com o nosso amigo Marcos Teiger, né? Palestra espetacular. O Marcos vem trazer aí uma reflexão sobre a individualização e o crescimento espiritual. Momento muito oportuno para que a gente possa refletir com a fala do Marcos, a individualização e esse crescimento espiritual. Será que realmente estamos crescendo espiritualmente, individualizados nas nossas residências, nas nossas casas? Será que realmente estamos introjectando a mensagem do Cristo para nós? Amanhã o nosso querido Marcos Teiger vai trazer essa reflexão. Também eu estarei no domingo, isso é uma proposta da juventude, da infância e juventude, que eu sou trabalhador da infância e juventude, né? É uma proposta que a infância e a juventude está trazendo no domingo pela manhã, a partir das 10 da manhã, e eu vou fazer uma reflexão sobre o papel do centro espírita e da família na formação das crianças, das nossas crianças, dos nossos jovens, nessa conscientização do papel que todos nós temos. As crianças, os jovens e os pais dos jovens e das crianças. Qual é o nosso papel, né? O que é que o centro espírita nos aguça a percepção da responsabilidade que temos como seres humanos, como espíritos conscientes dessa missão nobre que é ser cristão, né? Então eu vou fazer essa abordagem e já conto com todos vocês. E um outro aviso é que o nosso site www.gep.org.br, é importante que você vá lá, cutuque no Quero Doar. A Casa Espírita Paulo Estevão necessita muito da tua ajuda. Esse é um momento muito especial, todos nós estamos precisando, e aquele espaço que tanto nos emociona, tanto nos constrói bons entendimentos, tanto nos ampara, está precisando da tua ajuda. Então, dá um pulinho no site do GEP e faz a tua doação. O GEP agradece como sempre, tá ok?
Meus queridos, eu, como sempre, eu gosto de ler uma psicografia, né, que fala sobre o tema que nós vamos aqui discorrer, que hoje a gente vai falar sobre a amabilidade e a doçura. E essa psicografia é uma psicografia muito, muito bonita, como todas as psicografias que Chico Xavier faz através do seu mentor Emmanuel, né? Então, é fantástico. Eu vou ler para vocês para dar um introdutório na nossa reflexão. Fala assim: no exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teus ósculos com outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão do serviço essencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a fraqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não será portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será como elogio público ou acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre, ao louvor humano, é uma pedra ao caminho que deixas, de maneira habitual, que é crueldade. Sorrisos e palavras podem simplesmente ser máscaras, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e haja com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação, a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando as situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para levar o nosso espírito a termo ao tempo da luz divina. Eu achei simplesmente esse final muito, muito tocante. A sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável. Que tenhamos realmente a compreensão de agirmos com amor em todas as nossas relações. Porque tudo carece de amor. Porque se agirmos com amor, seremos afáveis, seremos doces em todas as nossas relações. Em todos os instantes, nós estaremos em constante desafio dessa brandura que trazemos dentro de nós, mas que muitas vezes não conseguimos expor porque o excesso do convívio social e agora a falta desse excesso está fazendo com que alguns de nós não sejamos assim tão amáveis, tão doces assim. As máscaras muitas vezes elas estão caindo, estão mostrando uma realidade que em alguns instantes não queríamos ver, porque tememos o mergulho dentro de nós, para descobrir realmente quem somos. As ausências na presença hoje estão diferentes. Hoje nós estamos presentes nas ausências, mas presente conosco e com aqueles que estão nessa clausura, nesse isolamento, dividindo muitas vezes os excessos de raiva que temos. Eu me lembro muito bem de uma história que aconteceu com Francisco de Assis. Francisco de Assis sempre fazia o jejum com seus irmãos franciscanos. Em um certo momento desses jejuns de mais de uma semana, Francisco observou que um dos seus irmãos estava chorando. E Francisco se aproxima desse querido irmão, me pergunta: o que é que está acontecendo? O que está acontecendo com você, meu querido? E o franciscano, o irmão de Francisco, disse, companheiro, irmão de Francisco, disse:
Francisco, eu não estou mais aguentando o jejum. Eu não suporto mais. Eu estou com tanta fome que eu acabei esquecendo de toda a reflexão, de toda a mentalização, das orações. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais rezar. Francisco apiedou-se da condição do irmão que estava em sofrimento, foi à cozinha, fez um frango e chamou o irmão para que o irmão pudesse quebrar o jejum. Mas o mais fantástico disso não foi apenas o ato de servir o irmão e acabar com o sofrimento que o jejum estava causando-lhe no corpo. O mais fantástico disso foi que Francisco de Assis se colocou a dividir com ele aquela refeição, para se colocar totalmente integral naquele sentimento, para se deixar muitas vezes ser tocado pelo sofrimento do outro, sem que as observações que ele assim viesse fazer fossem observações rígidas da moral. Porque qualquer um de nós, dentro da nossa invigilância das nossas atitudes, agiria com rispidez. Diria assim: por que você não foi forte o suficiente para enfrentar esse jejum? O jejum é necessário. Qualquer um de nós faria isso. E nós não iríamos nos perceber que nós estaríamos muito distantes da afabilidade e da doçura. Então foi um gesto de doçura e de afabilidade, de amor, que Francisco de Assis mergulhou no sentimento do irmão e pôde dividir aquele frango, não só dividir o frango, mas compartilhar com ele o momento da refeição. Então é fantástico. Será que nós paramos para refletir sobre tudo aquilo que nos vem à mente? Será que paramos e pensamos se o irmão, se aquela pessoa que está ali conosco, ficará feliz com a nossa atitude? Cadê a nossa brandura? Cadê a nossa doçura? Muitas vezes os sorrisos são sorrisos sarcásticos, como Emmanuel falou. Muitas vezes o silêncio é mais ensurdecedor do que se fosse um silêncio calmo para acalmar esses ânimos que estão normalmente exaltados. Nós temos que fazer essas reflexões, porque os nossos pensamentos, que nós temos que controlá-los a todo instante, são os estágios, fazem estágio para a nossa evolução espiritual. Já assim dizia Joana de Ângeles. Joana de Ângeles tem um pensamento, uma fala dela que diz assim: os pensamentos são a expressão do estágio evolutivo do ser. Nós não nos preocupamos com aquilo que pensamos. Simplesmente verbalizamos um pensamento sem reflexão. E as pessoas sofrem com isso. Já pensou se Francisco não tivesse pensado no sofrimento do seu irmão? Será que, se fôssemos qualquer um de nós, não agiríamos com rispidez? Será que seríamos amáveis e doces, né? Tem uma fala que diz assim: diga-me com quem andas, que te direi com quem tu és, o que tu és, né? Existe um inverso desse processo. Aliás, um antecedente desse processo. Diga-me o que tu pensa, que te direi com quem tu andas. Então, o nosso pensamento está atrelado a todos os manifestos de doçura, de rispidez, todas as ações que cometemos. Se nós somos irreflexivos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, muitas vezes, são porque nós não pensamos, nós não refletimos aquilo que pensamos e verbalizamos. Colocamos para fora. Sem ao menos nos colocarmos na posição do outro como indulgente. Porque nós precisamos de indulgência. O mundo carece de indulgência. Se eu careço de indulgência, o outro também carece. Tem a pergunta 467 do Livro dos Espíritos, que é bem interessante. Pode o homem
eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, o arrastamento, as intenções. O que é que os espíritos, os imortais, responderam para Kardec? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos desejos se acharem que os seus pensamentos estão correlatos. Se os pensamentos forem pensamentos similares. E aí existe a chamada atratividade, que para uns nós falamos de vibração. A vibração, ela é a chave da mudança. Antes, para pensar, eu devo vibrar. Colocar o sentimento para voltar depois a sentido. Vibrei, pensei, e essa minha vibração, ela vai ser uma ponte de atratividade, de coisas boas, de irmãos sintonizados no bem ou não. Vai depender muito daquilo que eu estou a vibrar, porque eu sintonizo. Jesus, é tão interessante isso. Jesus, ele tinha uma comunicação perfeita, porque antes vibrava de maneira perfeita. Jesus se comunicava através de parábolas. E a comunicação de Jesus era fantástica porque as suas parábolas remetiam aquele ou aquela ao pensamento, às reflexões profundas, porque os rótulos eram tirados. A partir do instante que os rótulos são tirados, eu me incluo na narrativa. Por me incluir na narrativa, eu começo a sentir como se estivesse na história. Desse sentimento, eu começo a acreditar, porque estou sentindo. Da crença à ação. A ação por acreditei, porque senti, porque refleti, porque a comunicação foi perfeita. Jesus sempre se comunicava com brandura, com um amor. Eu discordo daquela história dos vendilhões do templo, que Jesus pegou um chicote e chicoteou os irmãos, agindo totalmente sem afabilidade, sem doçura. Jesus podia, com o seu magnetismo, apenas com o seu olhar, fazer com que aqueles irmãos que estavam ali, deturpando de toda a lei, que falava que não era para ter comércio em frente ao templo, Jesus simplesmente foi forte, mas de maneira amorosa. Eu não acredito que o Cristo tenha sido rude, tenha sido violento, ao ponto de pegar um chicote. Jesus, por doce e tão enfático dos seus posicionamentos, muitas vezes amedrontavam aqueles que não conseguiam atingir. Tamanha verdade. E aí confundir verdade com fortaleza de posicionamento. Jesus, ele se impunha. Ele tinha uma característica, tanto é que Públio Lentulus, quando encontrou com Jesus, Públio Lentulus tanto teve a calma, a tranquilidade, o humor, como também se apavorou, porque nunca tinha visto tanto amor, nunca tinha recebido tanta doçura, tanto gesto de espontaneidade, de sentimento fraternal. Então é muito interessante todos esses posicionamentos do Mestre, todas as colocações, né? Nós temos que ter a certeza que a palavra de Jesus, que o Evangelho de Jesus, ele é um evangelho que fortalece essa brandura e essa mansidão em nós. Nós aqui devemos refletir se realmente pensamos, porque antes vibramos, como comunicamos, como sentimos, como agimos. Muitas vezes nós simplesmente jogamos para fora, através das palavras que ferem muito mais do que pancadas violentas. Muitas vezes nós agredimos fisicamente o nosso irmão por não termos a paciência de olhar-lhe no olho e conduzir um diálogo, construir o consenso. Porque nós estamos inflexíveis, porque só nos olhamos, só nos percebemos. Allan Kardec, o nosso grande codificador, ele nunca levantou nenhuma bandeira para dividir. Ele sempre esteve
pronto para construir pontes, né? Tem uma fala de Bezerra de Menezes que ela é simplesmente magistral. Não nos compete impor ou violar consciências, que também é uma forma, quando nós impomos, quando nós violamos a consciência alheia, é uma forma de não ser doce e não ser afável ou amável. Muitas vezes, pelos nossos posicionamentos egóicos, centristas, nós não percebemos e não valorizamos o outro em nossa volta. E nós violamos as consciências alheias. Nós não conseguimos perceber que as pessoas merecem o nosso respeito, que as pessoas merecem se posicionar também. Embora que eu não concorde, embora que muitas vezes eu acho que aquilo que eu estou escutando não condiz com o meu pensamento, mas eu devo respeitar, eu devo dar a oportunidade para que as pessoas possam colocar para fora os seus pensamentos, as suas ideias. E aí, juntos, construiremos um caminho único. Essa é a alternativa mais viável e mais interessante. Mas muitos de nós não conseguimos ser assim. Independente da religião que você tenha, independente do dogma de fé que você tenha, nenhum ser humano gostaria de ser tratado com violência, com rudeza, com falta de respeito, nenhum dos seres humanos. Nós temos que entender que a nossa pauta de consenso é o Evangelho. Ah, Fabiano, mas o Evangelho, eu não sou cristão. Mas como eu disse anteriormente, qualquer dogma de fé, qualquer religião, sempre vai exclamar a boa prática do bem. Sempre vai exclamar a reflexão mais benfazeja, trazendo o amor sempre à tona, como ato de purificação de todos os pensamentos irreflexivos. Como eu começo a vibrar no amor, eu penso em amar, construo uma fala perfeita, sinto que esse amor deve ser fortalecido, dessa crença, desse sentimento, eu pratico o amor. Então nós temos que vibrar e raciocinar assim. Porque a pauta deve ser sempre a construção de um caminho único. E o Evangelho se preocupou com isso. Eu vou dar aqui um exemplo a vocês. Exemplo meu. Há um certo tempo atrás, eu estava no trânsito e, sem querer, sem me perceber, eu passei para a mão direita e não dei a seta, não liguei a seta e não vi se tinha um carro que estava próximo de mim. E quando eu puxei o carro, eu escutei um freio. O carro quase que se joga na minha lateral. E eu, pelo amor de Deus, não vi, fui imprudente. E automaticamente eu olhei para trás para ver se a pessoa tinha se incomodado. Eu me preocupei. E vi que o rapaz estava todo tempo acelerando o carro, querendo encostar em mim. E na minha cabeça, eu disse, pronto, ele vai ser agressivo comigo. Mas eu não posso ser agressivo com ele. Primeiro porque eu estou errado. Segundo, embora que eu não tivesse errado, a violência não dialoga com violência. O que pode dialogar com a violência é a paz. Porque se quebra uma vibração. Aliás, se constrói uma outra vibração. E aí o diálogo acontece. Porque o mal, a violência, quando se encontra com a violência, com outra violência, com outro ser violento, eu simplesmente estou replicando. Eu não estou dialogando, eu não estou construindo consenso. Então, quando o violento se encontra com o pacífico, o que é que acontece? O violento deixa de ser violento. Ele se afasta. Ou ele fica em paz com o pacífico. Então, quando essa pessoa encostou, quando ele desceu o vidro, acho que para me ofender com palavras, eu olhei para ele, joguei minhas mãos para cima e disse, meu querido, você está todo correto, você está todo certo.
eu estou completamente errado e queria lhe pedir desculpas. Imediatamente eu quebrei a vibração. Eu agi com doçura. Eu reconheci, porque refleti que estava errado. Agi com afabilidade, reconhecendo e pedindo perdão ao outro pela minha falha. Então, muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade de não acharmos que estamos errados, nós não conseguimos nos colocar na posição de sermos amáveis, afáveis, bondosos, doces. E aí eu me lembro dessa história doce, né? De uma narrativa, né? De uma homilia do bispo, arcebispo Dom Helder Câmara, que ele disse que nós deveremos ser doces como cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que é destruída, que é amassada, mas no final de todo o processo, essa cana-de-açúcar só consegue ser doce como um machado que bate na árvore do sândalo e toda vez que esse machado volta, ele volta mais perfumado. Como a flor de lótus, que tem tudo para ser violenta, porque ela nasce num ambiente muito hostil e simplesmente nasce uma flor perfeita, simétrica e com buquê sem igual. Então nós podemos sim agir na brandura se fizermos a reflexão correta, se vibrarmos realmente nesse amor, se refletirmos, se falarmos de amor. Agiremos com brandura e seremos doces, não sarcásticos. Então Jesus nos quer sim, nos quer fazendo as melhores reflexões, porque os próprios discípulos foram conhecidos por muitos se amarem. É forte, né? Os discípulos foram conhecidos por muito se amarem. Sejamos nós, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, enfim, não importa. Sejamos conhecidos como seres humanos que nos amamos, que nos respeitamos, que não violamos a consciência de ninguém, que não colocamos cavalo de batalha porque a minha monoideia tem que ser a ideia aceita, porque eu é que sei, eu é que sou dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Nós estamos em busca dessa verdade. Essa verdade está muito longe. Pelo menos nesse nível estamos. Nível segundo do planeta. Antes margeamos o primitivismo das relações sociais. Éramos mais rudes, mais brutos. Estamos começando a ser mais doces, mais amáveis. Ainda falta um melhoramento, falta um plano regenerativo. Mas nós estamos ainda nesse processo onde o sofrimento da psicosfera humana, onde a dor do corpo físico, muitas vezes nos faz não agir com a doçura necessária para a nossa vida e para a vida do outro. É fundamental. Se a discórdia surgir, se o destempero muitas vezes for forte ao ponto de me coçar a língua para que eu possa vomitar os impropérios, para ferir o meu irmão e depois me machucar, porque quem machuca o outro se machuca, que eu me questione e faça essa pergunta. Se fosse Jesus, o que ele faria? Eu tenho me questionado muito assim, sabe, pessoal? Quando eu estou para ser grosseiro, ser rude, ser bruto, eu me questiono. Se fosse o Cristo, o que é que ele faria? Seria assim? Como tu está querendo ser? Jesus ofenderia alguém? Jesus iria rir de maneira sarcástica? Não. E quando eu me questiono assim, a melhor resposta vem. A melhor resposta vem. Então nós devemos, meus queridos, e aí vale um recado para nós que estamos na casa espírita. Muitas vezes nós discordamos do conselho, nós discordamos das posturas da casa espírita. Uma casa como o Grupo Espírita Paulo Estevam tem mais de 2.000 pessoas que visitam.
Tem muita gente que pensa de maneira diferente. Sabe o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o peso é muito grande nas costas do presidente, das pessoas que estão no conselho, que nós devemos olhar para esses homens e mulheres com a doçura necessária para que eles tenham essa energia suficiente para coordenar as pautas difíceis que uma casa espírita como o grupo Paulo e Estevão tem. Nós não devemos estar julgando as pessoas de maneira rude, desencabida. Nós devemos respeitar as suas consciências e dar a força necessária para que essas pessoas que estão na direção, não só da casa espírita, mas os governadores, os prefeitos, o presidente, enfim, a nossa pauta não é política, a nossa pauta sempre está no Evangelho, e o Evangelho nos pede que sejamos amáveis, brandos, doces, como a cana-de-açúcar, tenhamos um perfume, um buquê sem igual, como o sândalo que é atingido pelo machado, que sejamos flor de lótus, para que a gente possa brilhar nessa escuridão, no pântano muitas vezes das nossas questões mais íntimas, que possa brotar essa amabilidade, essa afabilidade, essa doçura com as nossas relações. É fundamental que façamos esses questionamentos. Será que o Cristo faria o que eu estou querendo fazer? Será que aquilo que eu vou falar vai machucar ou vai ajudar? Se questione. Se observe. Mergulhe em si. A ferramenta espírita te dá essa oportunidade. Te dá essa capacidade de construir essas melhores reflexões. É fundamental isso. Vamos ver aqui o tempo, não sei, me perdi. Aí, há 30 minutos que eu estou falando. Eu gostaria aqui de interagir um pouco com vocês, tá bom? E ver algumas falas que estão sendo feitas através das digitações. Para a gente interagir, ficar uma coisa, não só um monólogo aqui, né? Vamos ver desde o começo, muita gente participando. Muita gente participando. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver se tem algum questionamento, alguma pergunta, né? A Renata Ferreira, né? Tenhamos muito amor em nossos corações. É fundamental esse sentimento do amor. É fundamental que a gente exercite. Porque, Renata, nós seremos bons naquilo que exercitamos. Se eu exercito a paciência, serei um dia paciente. Se eu exercito a brandura, serei brando, né? A doçura, serei doce. Vamos lá, vamos ver se tem algum questionamento. O Abílio Elias, Chico Xavier, em meu segundo espelho é seguidor. Também não sei se Chico sofreu tantas atitudes humanas. Realmente o sofrimento, viu, Abílio? O sofrimento ele nos ensina, né? O sofrimento ele é porta para a reflexão. Se não fosse o sofrimento um grande educador, não estaríamos aqui. A escola é da carne. Eu falei, acredito que no evangelho passado, que nós estamos submetidos a aprender através da dor do corpo físico, do sofrimento da psicosfera. Então, esse momento, esse instante que estamos em jornada, nós aprendemos muito com o sofrimento. Até porque quem sofre, chega um momento que não quer sofrer e muda a condução da sua vida, muda a sua trajetória. Né? A Andréa Benevides Gomes, consolo para a família do pai do Léo, é um primo legítimo da mãe, consolo, né? Acho que todos aqui que estão vendo, pedir aí para que o Léo, né, que tá aqui, faleceu de Covid, que a espiritualidade o receba com todo carinho, com toda a doçura, com toda a afabilidade, viu? Tá bom, Andréia? Vamos lá. Conforme Haroldo Dutra,
são nas maiores cicatrizes que desbrotam os nossos dons, experiências, evolução espiritual. Carlos Lourenço, exatamente. São nas nossas cicatrizes. O que é a cicatriz emocional? É quando eu olho naquilo que estava aberto, jorrando sangue, hemorragicamente. Quando aquilo fechou, eu começo a refletir e aprendo nessa cicatriz emocional. E são nessas cicatrizes que nós começamos a perceber que muito fomos rudes nas nossas tratativas. Desde a educação com os nossos filhos, na relação com as nossas, no meu caso, esposa, maridos, enfim. Esse momento tá um momento muito adequado para a gente poder fazer essas reflexões. O que realmente te importa, o que realmente sobra, o que realmente é necessário para você. A condução, a boa condução das tuas tratativas requer que esses ferimentos eles não aconteçam. Requer também que essas feridas elas possam, dependendo também das desculpas, serem cicatrizadas mais rápido. Vamos ver aqui. Eurilanda, aquele que cala e baixa a cabeça é o mais forte. Fantástico a colocação, Eurilanda. Fantástico. Forte não é ser violento. Forte é controlar o ímpeto, sabe? Animalizado que traz sempre à tona um revide. Eu não quero ser passado para trás. Eu não quero ser ridicularizado por ninguém. Eu vou revidar, Enfim, quando você não consegue se controlar, você se mostra frágil emocionalmente, intelectualmente também. Porque as pessoas inteligentes, elas se controlam, elas controlam o seu ímpeto. Nós devemos exercer essa inteligência emocional. Mas muitos de nós, infelizmente, nós vivenciamos uma realidade muito abdominal. Prazer da boa comida, da boa bebida, prazeres gastronômicos, da relação íntima que o sexo traz, e só, nós não nos preocupamos, vivemos do abdominal para baixo. Por isso não nos questionamos, por isso somos rudes, somos grosseiros com aquelas pessoas que amamos. Né? Perdoar é um autoconhecimento, o perdão faz parte de um amadurecimento do espírito. Se eu consigo perdoar, né? Se eu consigo refletir a respeito de tudo aquilo que me causaram, eu causei, eu estou dando um passo para a minha evolução, um engrandecimento da minha evolução. Vamos lá, vamos aqui. Carla Lourenço, agradecer por nada, querida, estamos aqui. Então, assim, o que a gente tem, pessoal, que refletir é sobre essas nossas tratativas, esse nosso ímpeto, que muitas vezes nós não conseguimos controlar. E somos rudes, somos sarcásticos, né? Nem sempre o silêncio ele é um silêncio de paz, é um silêncio doce. Muitas vezes a necessidade da fala carinhosa, da fala afetiva, e aí eu calo. Eu calo e o outro necessitando da minha fala, essa fala de amor. E eu, sem ter essa percepção do seu sofrimento, eu me calo. Né? Nem sempre os sorrisos querem dizer alegria. Então a gente tem que fazer uma reflexão muito, muito forte. O Ricardo Menescal, às vezes quem ofende agride o outro. Fica remoendo sua atitude, enquanto o ofendido que revela a sua atitude fica de bem. Acontece muito isso. Né? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com a violência, quem já faz um trabalho emocional, sabe, um autoconhecimento, ele não vai replicar. Tinha um senhor, eu acredito que ele já desencarnou, chamado Hermógenes. Ele dizia que nós devemos ser como um bambu fino, diferente de uma árvore de carvalho. O bambu fino que ele é flexível, quando o vento vem, quando a tempestade vem, ele se verga, mas não quebra, ele volta, ele é resiliente, ele volta. Diferente do carvalho frondoso, de raízes fortes e profundas,
Quando o furacão vem, arranca-lhe esse carvalho. Então a nossa vida precisa ser uma vida resiliente. E todas essas as nossas relações, o que basicamente nós flexibilizamos, quando nós recebemos um insulto, nós devemos, em vez de humilhar-se, de nos humilharmos, a gente tem que se humildar. Humildar é se colocar inatingível às ofensas, para que eu não replique ofensa. Eu falei anteriormente que violência não dialoga com violência. O que dialoga com a violência é a paz, é a brandura, é a mansidão, é a doçura. Porque aí se quebra um padrão, uma vibração, e se constrói uma outra perspectiva. Então nós devemos entender assim. Né? Ninguém se eleva ao mais alto usando as asas alheias. Irmão Jacó, olha aí. Que fantástico, Caio. Ninguém se eleva ao mais alto usando as asas alheias. Né? Nós não devemos explorar as pessoas, utilizar as pessoas como trampolim. Né? Isso simplesmente é não valorizar o outro, é menosprezar a existência do outro na tua vida. Nós somos irmãos de caminhar, nós estamos conectados. E juntos, no final desse processo, nós seremos como uma concha de retalho, cada um coladinho, um com o outro, porque somos feitos da mesma essência. Nós somos feitos da mesma essência, isso é muito forte. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do cosmos. Então não existe ninguém melhor, ninguém pior, ninguém mais, ninguém menos. Só existem as situações que nós mesmos nos colocamos, pelas nossas irreflexões, pelas nossas imprudências. Agora, quando nós refletimos, quando nós somos prudentes no vibrar, no pensar, no sentir, nós agimos em benevolência, como a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, benevolente para com todos, indulgente, e atingiremos sempre o perdão, porque nosso caminho é esse. Essa é a reflexão mais profunda. Jesus nos quer assim. Os espíritos que são os nossos mentores nos querem assim. Nós pedimos para vivenciarmos todos os contextos de superações, futuras superações, para sermos assim, mansos, pacíficos, cordeiros da paz. Essa é a nossa grande caminhada. João Neto, é preciso passar pela experiência do próprio perdão, ter a capacidade de perdoar a si e estar aberto a perdoar. O perdão é um ato de maior doçura, de maior afabilidade que uma pessoa pode ter. Não é com o outro, é com ele mesmo, porque o perdão te liberta. Nós devemos, com essas atitudes, entender que nós muitas vezes nos aprisionamos nas nossas monoideias, nas nossas concepções, nas nossas preconcepções a respeito do outro, que o outro falou. Eu não gostei, porque está todo cheio de si, vivenciando um contexto umbilical, egocentrista, e não aceita ser corrigido, não aceita que a sua fala seja uma fala diferente, enfim, se dói, se magoa, e aí se acorrenta, se aprisiona, fica pensando no outro a respeito de como você pode prejudicar o outro, como se esses atos fossem lhe ajudar com alguma coisa. Lê do engano. Então o perdão, ele é um dos atos mais doces, de maior afabilidade que nós podemos exercer na nossa vida. Né? Neném Pinheiro, boa noite. Boa noite. Tá aí o Caio aqui de novo. Não, peraí. Silêncio é um remédio de caridade. É inteligente. O Demerval Franco. Nem sempre, viu, Demerval? Nem sempre o silêncio. Eu falei aqui que muitas vezes o silêncio é muito mais ensurdecedor e machuca muito mais do que uma oportunidade de abrir a boca e dizer: eu te amo. Você é importante para mim. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te abraçar. Eu te respeito, porque eu necessito de você. Olha que palavras mágicas. Olha que doçura. Olha que afabilidade. Muitas vezes o silêncio não traz isso. Agora,
Quando a pessoa está enraivecida e você sabe que o silêncio é a alternativa mais viável, aí sim o silêncio passa a ser doce. Aí sim o silêncio passa a ser afável, amável, né? Então vai depender de como nós colocamos esse silêncio. Vamos ver se tem mais um aqui. Faltam aí 15 minutinhos. Dá pra gente conversar mais um pouco. Às vezes... acho que eu já li isso aqui. Então, meus queridos, essa é principalmente o silêncio emburrado. Pronto, a Cleide Cândido diz, silêncio emburrado não é silêncio, né? Nós nos comunicamos, pessoal, pelas nossas microexpressões faciais, certo? Quando a gente frange a testa, a gente está comunicando raiva. A fala, quando ela é colocada de uma maneira, imposta a fala de uma maneira forte, rude, aquilo que vai sair, muitas vezes, ela não é você não consegue perceber, você percebe no tom, na microexpressão facial, naquela comunicação. Então, perceba como é que você está comunicando para o teu irmão. Será que eu me comunico de maneira rude, violenta? A gente tem que se perceber, sabe? Porque muitas vezes as pessoas fazem uma leitura errada e a gente tem que ver como é que a gente está se comunicando. A nossa comunicação é importante. Será que eu estou sendo doce ao ponto das pessoas se acalmarem com a minha chegada? É isso que nós devemos, né? O João Neto, muitas vezes o silêncio grita, é uma boa conversa e uma boa conversa liberta, com certeza. A conversa é sempre muito, muito importante. Porque quando eu tenho uma oportunidade de conversar com você, eu estou mostrando que eu te respeito, que eu considero a tua opinião, que nós possamos juntos construir um caminho único, né? Que isso é uma construção de consenso. E por mostrar o respeito, eu te dou a oportunidade de interagir, de você interagir comigo. Porque eu não acredito, meus irmãos, que o amor possa florescer, possa germinar sem solo do respeito. O solo do respeito é fundamental. Esse amor só brota se existir um solo fértil do respeito. Então, e te escutar, dialogar com você, eu estou mostrando que te respeito, que considero você. A Carla Lourenço, tenta usar o silêncio quando sentir que não tem uma palavra de auxílio coerente naquele momento. Com certeza, a gente deve utilizar de todos os mecanismos para estarmos em paz, para sermos doces, bons, amáveis. Todas as alternativas nós devemos utilizar. O silêncio, uma fala mansa, até um abraço. Fabiano, mas na era do Covid, como é que a gente vai dar um abraço? A gente dá um abraço virtual, pessoal. Sabe? Esse abraço virtual aqui que a gente está dando, que o Grupo Espírita Paulo Estevão, todas as quartas, as quintas, as sextas, está dando esse abraço virtual em vocês. Sabe, essa presença, nós estamos presentes ausentes. Isso é uma forma de sermos amáveis, de nos preocuparmos com vocês, com essa saúde emocional de todos, que é fundamental. Ok? Aline, quando compreendemos que somos responsáveis pela nossa conduta, o mal externo passa a fazer menos estrago. Pois não deu para ler tudo, Aline. Realmente, isso é autorreflexão. Quando eu começo a refletir, quando eu começo a me perceber, quando eu começo a encontrar o outro em mim, quando eu me encontro no outro, que simplesmente se chama-se comunhão, sabe? Entendeu, Aline? A comunhão que é? Perceba, quando você tem uma relação muito íntima, pode ser com o pai, com a mãe, com o irmão, com o namorado, com o marido, enfim. Vocês têm um dialeto específico. O que é isso? Isso é comunhão. Vocês se conhecem. Você acaba pegando um trejeito dele, ele acaba pegando um trejeito teu. Simplesmente isso é doçura. Essas comunicações mansas, doces, isso é compreensão um do outro. A gente deve agir assim, tentar compreender o outro com a paz da nossa fala, com a brandura dos nossos gestos, com o nosso olhar cálido, fraternal e acolhedor.
Nós precisamos exercer, praticar mais isso. Seremos bons se praticarmos. Empatia é uma forma de caridade com o outro. A Isabela Araújo, com certeza, Isabela. Será que eu sou empático? Será que as pessoas gostam de se aproximar de mim? Será que eu sou aquele que trago mais tranquilidade ou eu baldeio as relações? Se perceba, se observe. Essa empatia é muito importante você se perceber assim, certo? Se você se comunica assim, é muito importante você fazer essa autorreflexão. A Efigênia Moreira, exercitar a paciência com o próximo é ato de amor. Isso é ato de caridade e amor. Perfeito. Perfeito. Paciência. Eu vou falar aquilo. Aí você pensa, mas aquilo que eu vou falar vai machucar. E aquele machucado vai ser uma coisa difícil para cicatrizar. E pode arranhar nossa relação. Vou ter paciência. Vou esperar, vou calar, vou perguntar, o que será que Jesus faria? Né? Então, quando você se questiona, através dessa perguntinha, o que será que Jesus faria? A resposta sempre é a melhor, sabe? Então, eu faço isso. Aconselho vocês a fazer porque é nossa referência, né? Nosso modelo humano é o Cristo, que nunca agiu rude, de maneira grosseira, com ninguém. Sempre foi amável, afável, era enfático nos seus posicionamentos, verdadeiro, prudente, mas nunca grosseiro, nunca rude, nunca estúpido. Como pode um espírito crístico ser violento? Nunca. Pegar um chicote, expulsar os vendilhões? Nunca, eu não acredito nisso. Podemos nos abraçar com o coração, com oração, perfeito, orar um pelo outro, sabe? As pessoas que estão enfermas nesse instante, a gente pode sim fazer uma prece. Aqui em casa, às 6 horas, religiosamente, às 18 horas, religiosamente, estamos eu, minha esposa, minhas filhas, fazendo um evangelho, pedindo a paz no mundo, pedindo a saúde nas pessoas que estão aí acometidas por esse vírus, a saúde de outras pessoas que também estão enfermas. Isso é uma maneira de abraçar, uma maneira de ser empático, uma maneira de ser doce, através das vibrações que nós emanamos para o mundo. Amar a ti, assim como o teu próximo, com certeza. Amar, exercer esse sentimento de amar a você, amar o outro, amar todo ser vivo, não só apenas o próximo. Entender que em cada ser vivo existe uma história única, somos únicos, todos os seres são únicos. Algumas espécies podem até ser semelhantes, mas somos únicos e como seres humanos devemos nos olhar com essa unicidade. Eu sou único, você é única, então nós não podemos, de nenhuma hipótese, fazer com que as nossas relações sejam relações rudes, grosseiras, para que a gente vá se afastar um do outro. Estou só olhando aqui o tempo, ainda faltam 6 minutinhos, já já a gente termina. A Marilene Batista, minha amiga lá do Grão de Mostarda, ser de espírito que eu gosto demais. Eita, meu evangelho sobre a piedade, meu Deus, apieda-se dos irmãos, que bela forma de amar, que reflexão, piedade, né? Como o Francisco de Assis assim teve com o irmão que estava sofrendo com o jejum, a gente tem que ter piedade, é uma maneira de ser doce, uma maneira de ser brando, uma maneira de exercer esse sentimento fraternal que todos nós temos. Só temos aqui que exercer, né? Isabela Araújo, o que Jesus faria? Tudo que vai e volta. Isso te conforta ou te assusta? Fantástico! Frases que aprendi com você em suas palestras. Bacana! O que realmente, se aquilo te assusta ou te conforta, o que Jesus faria? Enfim, são alternativas, viu, Isabelle, que eu utilizo como uma forma, uma pedagogia em mim que eu faço comigo mesmo. Sabe? A gente tem que exercer esse evangelho. Nós devemos nos colocar nesse posicionamento de sermos cristãos, no pé da palavra mesmo.
sermos espíritas, compreender o outro, respeitar as diferenças, nos juntar como Kardec foi sempre ponte para a reflexão, foi questionado, foi agredido, mas nunca como um grande reformador, um grande codificador, um grande conciliador. Kardec foi. Não foi à toa que a espiritualidade o escolheu, porque ele era um homem brando. Então nós devemos ser brandos, porque os pacíficos e os mansos herdarão o mundo. Nós temos que ter esse entendimento, dessa brandura, dessa passividade no olhar, no falar, no se relacionar, né? Quem diria, isolamento social me proporcionou praticar de tão valiosa palestra. Que bom que nesses momentos nós aqui, que a gente se esforça, né, para sermos luz nessa escuridão do isolamento. Muitas vezes isso nada mais é do que pagar, né? Pagar com amor aquilo que nós devemos, desde outras existências. Por isso que eu chamo a todos, conclamo vocês a esse ato singelo, que é o ato da caridade. O Espiritismo, ele nos faz sermos caridosos, amáveis, doces. Eu não conheço alguém que se envolva num trabalho social, na Casa Espírita de Paulo Estevão ou de outras casas espíritas, que não se transforme, que não seja brando, que não seja doce. Eu faço esse convite a todos vocês. Quando essa pandemia passar, participem mais, exercitem mais esse amor que existe em vocês, servindo o próximo, sendo manso, sendo tolerante, sendo paciente, exercendo essa caridade que nos faz tanto bem, faz muito mais bem a nós que exercemos do que ao outro. Quando eu dou, eu recebo muito mais do que eu entrego. Nós podemos ser mais do que hoje somos. Basta a gente querer. O Cristo assim nos pediu. Meus queridos, está chegando ao fim da nossa reflexão. Eu agora, a partir de toda quinta-feira, como a Carolina vai ficar na quarta, está aí certinha na quarta. E agora toda quinta-feira eu estarei com vocês para fazer essas reflexões, tentar responder. É bom que eu aprendo juntamente com vocês, amanso o meu coração, me torno caridoso, benevolente, indulgente, né? Então é muito bom a gente estar se encontrando assim, porque isso é um aprendizado mútuo, tá bom? Então um beijo no coração de todos, que todos possam, nessa vivência interna desse isolamento, refletir sobre o que é necessário, o que é fundamental para a vida de cada um. Família, você e o trabalho que a gente pode exercer dia a dia, na casa espírita ou em todos os lugares onde assim necessitarem do nosso amor. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!